Muito bem, então eu quero saudar a todos com alegria, iniciar saudando aqui os nossos padres que estão presentes, que vieram de fora, alguns outros que são aqui da própria Arquidiocese de Londrina, nossos diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, mas especialmente quero saudar então a coordenação Ação Carismática Católica do Estado do Paraná, os assessores desse encontro e vocês, muito especialmente, que vieram das dioceses do Estado, de muitas paróquias diferentes, de comunidades diferentes e que estão aqui para esse encontro tão importante. Bem, vamos, é claro, colocar no centro dessa reflexão que hoje, 8 de setembro, nós celebramos a festa da Natividade de Nossa Senhora, ou seja, do nascimento de Nossa Senhora. E dizer isso, especialmente quando a palavra de Deus nos recorda esta verdade, nos recorda o nascimento de Nossa Senhora, é uma recordação que molda em Cristo as prerrogativas da mãe. Aquilo que queremos exaltar em Nossa Senhora é exatamente para exaltarmos o próprio Cristo. E uma festa que foi introduzida pelo Papa Sérgio I, ainda no século VII, e uma festa que surgiu na tradição oriental da Igreja. Diga-se de passagem que a devoção, vamos dizer, o desenvolvimento da devoção a Nossa Senhora, na Igreja Oriental é ainda muito mais profunda do que entre nós católicos latinos, ou ocidentais melhor. Muito mais aprofundada na sua arte, na sua concepção, nas suas manifestações. E é de lá justamente que nos vem esta festa da Natividade de Nossa Senhora. A Natividade da Virgem liga-se estreitamente com a vinda do Messias, como promessa, como preparação e como fruto da salvação. Portanto, Maria preanuncia ao mundo toda a alegria do Salvador, mostrando assim, poderíamos dizer que o Evangelho que Jesus faz, até mesmo através da manifestação e do modo de encararmos o mistério de Nossa Senhora, já nos diz que o Evangelho é vocacionado para o mundo, é vocacionado para todos, para todas as culturas, para todos os homens e mulheres que, no fim, certamente, vão moldar a sua vida, a sua história, o seu jeito, a essa grande verdade que nós então colhemos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho que proclamamos nessa festa da Natividade de Maria, é composto de duas partes distintas, que porém são complementares. Ambas se iniciam com essa expressão, a origem de Jesus. Logo no comecinho do Evangelho fala-se da origem de Jesus foi assim. Depois depois de uma parte da narração, novamente complementa, a origem de Jesus foi assim, mostrando que ao olharmos para o mistério de Nossa Senhora, nós então olhamos para o mistério de Cristo. E ao olharmos para Jesus, por essa festa que nos leva à Natividade de Nossa Senhora, nos leva aos seus pais, nos leva aos seus avós,
certamente mostrando que a intenção de Deus nesse estilo de Nossa Senhora vem de muito tempo. E aquilo que Deus quer de nós, afinal de contas, quando então nós nos devotamos a Nossa Senhora, é exatamente que nós reconheçamos a eternidade de Deus, a eternidade do Senhor, a eternidade do plano de salvação. A primeira parte, então, é a genealogia de Jesus, desde Abraão até José, o esposo de Maria. Por meio desse recurso literário, torna-se expressa a origem humano-judaica e a inserção na linhagem de Davi, do filho de José e Maria. Coloca então Jesus dentro desse plano de Deus, dentro desse mistério todo em que Deus envolve a humanidade inteira, em que Deus envolve todos aqueles que virão a conhecê-lo pelos tempos afora. Jesus é o Messias de Israel. Jesus é o esperado Messias. Jesus, afinal de contas, é o filho de Davi. Então, é um elemento importante. Quando nós queremos conhecer bem uma pessoa, inclusive hoje a psicologia, até a própria medicina reconhece isso. Quantas doenças, por exemplo, que nós sabemos que são genéticas. Se são genéticas, nos vêm da onde? Nos vêm dos nossos antepassados, daqueles de quem nós viemos, de quem nós descendemos. E, portanto, poderíamos dizer assim, que também a salvação que Jesus nos oferece, ela é quase genética, né? Me desculpando usar uma palavra da biologia para uma questão de fé, mas assim como nós herdamos muitas vezes o mal, que é a doença, em Jesus nós não herdamos a doença. Em Jesus, olhando para o seu passado, nós sabemos que herdamos a salvação desde esses tempos infinitos, como a gente viu na primeira parte desse evangelho. Na segunda parte, por meio da manifestação em sonho do anjo do Senhor a José, revela-se então a origem divina do Messias. José, da descendência de Davi, recebe Maria como esposa, aquela que concebeu pela ação do Espírito Santo. A respeito do nome do Messias, Filho de Deus, 2 versículos nos ajudam a entender exatamente. Ela dará à luz um filho, tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo de seus pecados. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Emanuel significa relação, intimidade, união, consolação, alegria, força. Ele está sempre conosco, está sempre em nossa companhia. Vejam então, meus irmãos e irmãs, como esses textos que nós ouvimos, desde a primeira leitura e especialmente o Evangelho, nos colocam dentro do mistério com o qual Deus se comunica à humanidade, com o qual Deus pouco a pouco vai dizendo que a sua palavra é dirigida para todos os povos, é dirigida para todos aqueles que voltam o seu coração para Deus. O Evangelho, portanto, vocacionado para todos os povos. Isso não significaria, vamos dizer assim, um verdadeiro imperialismo do Evangelho, ou um imperialismo, o imperialismo do próprio cristianismo,
mas exatamente que o Evangelho possa chegar a todos. O Papa Francisco, ainda em 2016, falava nesta celebração de Nossa Senhora, Maria, que é apresentada à luz da profecia, que reza: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Lá, muito tempo atrás, o evangelista Mateus reconhece isto, e que isto aconteceu em Maria, a qual concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. O Filho de Deus vem ao seu ventre para se tornar homem e ela aceita-o. Assim, de modo singular, Deus aproximou-se do ser humano e, assumindo a carne de uma mulher, Deus aproximou-se de nós, encarnou numa mulher. Também de nós, de outra maneira, Deus se aproxima com a sua graça, para entrar na nossa vida e para nos oferecer o dom do seu Filho. Portanto, Maria aparece como modelo, para o qual olhar e sustentáculo, com o qual contar na busca de Deus. Portanto, na nossa proximidade com Deus, neste gesto de deixar que Deus se aproxime de nós e no nosso compromisso a fim de construir a civilização do amor. Esta construção da civilização do amor continua sendo o desafio dos nossos tempos. Continua sendo não apenas um desafio, mas quero crer que é construir a civilização do amor, da fraternidade, para que todos possam, afinal de contas, viver os dons da salvação, que nós somos chamados e somos então convidados a receber ao aderirmos a esse Jesus. Não de maneira egoística, como muitas vezes alguns querem, sentir-se como que donos da salvação, pensando que são eles os grandes arautos da salvação. Enquanto vejam, Maria, mesmo sabendo que tinha concebido por força do Espírito, mesmo sabendo de tudo que talvez a sua palavra, o seu gesto, estivesse dentro do grande plano de Deus de salvação, o que Maria fez? Não se trancou na sua fé, muito menos dentro da sua casa, mas ela foi em busca, ela foi atrás. A privilegiada foi a prima Isabel. Portanto, vejam como Jesus de fato nos impulsiona para que nós sejamos, no dia a dia da nossa vida, verdadeiros missionários, com pequenos gestos, mas gestos que apontem para aquilo que Jesus quer de nós, que é justamente a civilização do amor. Por isso, para não ficarmos apenas nessas palavras lindas do Evangelho, e talvez nessas palavras que acabei de dizer, nessa grande convicção para a qual aponta a natividade de Nossa Senhora, quero talvez exemplificar um pouquinho por que o Evangelho é vocacionado para o mundo e por que hoje tem que continuar na igreja, e nós temos que continuar nos esforçando cada vez mais para que de fato esse Evangelho chegue a muito mais pessoas do que chegou até agora. É o desafio missionário. Nós, bispos da CNBB, e é claro que agimos em nome das dioceses do nosso país, já há pelo menos 12 anos,
temos um costume entre nós. Todos os meses, todos os bispos do Brasil, com suas dioceses, colocam num único caixa de um projeto, vamos dizer assim, chamado Comunhão e Partilha, 1% das nossas entradas nas dioceses, para podermos pagar os estudos dos seminaristas das dioceses mais pobres do nosso país. Porém, é bem interessante para a gente compreender o que significa dizer as dioceses mais pobres do país. Primeiro, a gente classifica essa doação, para aquelas dioceses, gente, pasmem, que recebem até 15 mil reais por mês para cumprir as atividades do bispo, as atividades de cúria, as atividades dos seminários. 15 mil reais. Olha aqui, 3 vezes os dedos de uma mão. 15 mil. E mais, nesse patamar estão em torno de 20 dioceses do nosso país. Essas dioceses têm cristãos, católicos, gente que espera a Eucaristia, gente que espera a presença do seu bispo, gente que espera a formação de catequistas. O segundo grupo são aquelas dioceses que recebem mensalmente mais ou menos até 30 mil reais. 3 vezes e 6 vezes, 30. Também estas são em torno de 20 dioceses no nosso Brasil. E as outras são aquelas então que recebem um pouquinho mais, até 40 mil. E esse grupo como um todo são em torno de 56, 57 dioceses no nosso país. Quantas das nossas paróquias, aqui em Londrina conheço bem, recebem menos do que 15 mil por mês? E nós temos dioceses nessa situação. Com isso, são sustentados, pelo menos nas universidades, em torno de 400 seminaristas. Todos os anos, o ano inteiro. Graças a Deus. Esse é um projeto Comunhão e Partilha. Com isso esperamos formar muitos padres para continuar dizendo ao mundo que o Evangelho é vocacionado para todos. Aqui no Paraná, todos vocês sabem, nós temos o nosso projeto Missão São Paulo VI, lá em Guiné-Bissau, na África, numa cidade que chama Quebo. O ano passado tive a graça de ir para lá. Fui acompanhado por alguns padres, fui acompanhado também por uma leiga, e fomos lá fazer uma visita a esta missão. Porque em 2014, 15, nós enviamos para lá 25 mil Bíblias, que a gente teve a graça
de ver por lá, pelas ruas de Bissau, pelas ruas de Bafatá, pelas ruas de Quebo, as Bíblias que nós do Paraná para lá enviamos. Mas nessa minha viagem, o padre que administra a diocese pediu: Dom Jeremias, não tem como motivar o povo do Paraná para nos enviar mais 25 mil Bíblias? E eu, em nome dos bispos da Igreja do Paraná, assumi o compromisso. E estamos em plena campanha. Talvez aqui tenham ministros da Eucaristia, que no Paraná são mais de 48 mil. E no planejamento, a gente pediu uma Bíblia para cada ministro. Mas que fosse assim, vamos dizer assim, não, eu pego 40 aqui, está aqui, do meu bolso. Não. A gente queria justamente que se fizesse uma campanha, né? Que a família participasse para ser uma ação missionária. Graças a Deus está dando certo, né? Os 48 mil ministros do Paraná, pelo que tudo indica, vão dar muito mais do que 25 mil Bíblias. Por quê? É importante que a gente entenda que o Evangelho é destinado a todos, não apenas para nós. Então, vejam bem que a missão continua sendo importante. Precisamos que muitos padres, se preparem para a missão, para ir além do conforto, vamos dizer, eclesial do nosso estado do Paraná. Nossas dioceses, nenhuma está naquela categoria ou naquelas categorias que eu citei, nenhuma. Estão no Nordeste, no Mato Grosso, na Amazônia, em Rondônia, estão no Pará, estão no Maranhão, no Piauí, uma do Rio Grande do Sul, mas que já saiu, graças a Deus. A missão continua e é real. Com o mesmo realismo com que Nossa Senhora disse: faça-se em mim segundo a tua vontade, com o mesmo realismo nós somos chamados a dizer sim para a missão. Sabendo até dos sofrimentos, das dores, das angústias, mas tudo isso a gente é chamado a vencer por conta da importância que o Evangelho precisa ter para o mundo.